para que a cerimônia transcorra com tranquilidade, pedimos gentilmente que os celulares sejam colocados em modo silencioso. Em nome do Núcleo de Radiologia Odontológica e Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais, iniciamos a cerimônia de inauguração do Núcleo de Estudo e Apoio em Psicanálise NEAP, que tem como objetivos oferecer um espaço de atendimento destinado aos familiares, alunos e pacientes do Núcleo de Odontologia para pacientes especiais da Policlínica Piquet Carneiro. Estabelecer parceria com a pós-graduação em psicanálise para a produção científica com interlocução em odontologia e psicanálise. Promover a participação de docentes e alunos de pós-graduação na disciplina de psicologia aplicada à odontologia. Esse evento servirá para apresentarmos o trabalho que será realizado pelo NEAP. E, ao final, todos poderão conhecer o novo espaço. Para a abertura oficial desta cerimônia, temos a honra de receber as seguintes autoridades. O magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Sérgio Carneiro, Mário Sérgio Carneiro, perdão. Representando a Direção-Geral da Policlínica Piquet Carneiro, a vice-diretora da Policlínica Piquet Carneiro, Elizabeth Bittencourt. Representando a Faculdade de Odontologia da UERJ, a professora Maria Isabel de Castro de Souza. A coordenadora do Núcleo de Estudo e Apoio Psicanalítico da Nutrição e Psicanálise da UERJ, a professora Cristiane Seixas. O coordenador do Núcleo de Radiologia Odontológica e Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais, o professor Marcelo Daniel Brito Faria. Para a abertura da cerimônia, ouviremos agora o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Mário Sérgio Carneiro. Boa tarde, bom dia, né, a todas e todas, cumprimento aqui esses membros dessa mesa maravilhosa. E eu queria dizer que, em primeiro lugar, eu estou muito orgulhoso de estar aqui nesse momento, participando de um evento que tem dois significados para mim, né? Primeiro, como cirurgião dentista, aliás, só para esclarecer, infelizmente eu não tenho parentesco com o professor Piquet Carneiro, tá? As pessoas não têm, infelizmente, seria muito bom se tivesse, seria uma honra. Então estou muito feliz de estar aqui, primeiro por ver mais um movimento da Faculdade de Odontologia e do Núcleo de Odontologia aqui da Policlínica, inaugurando mais um atendimento muito importante, que vai, nesse momento que a gente está tendo na universidade, vários casos de pessoas com problemas de saúde mental. Eu acho que isso por causa da pandemia, né? A gente tem casos desde o colégio de aplicação até lá na universidade, a gente observa um aumento significativo. E é mais um serviço que vai ser prestado a essas pessoas que necessitam de atendimento, né? Então, várias frentes sendo abertas e essa é mais uma. A segunda satisfação é porque houveram um trabalho integrado entre outros setores, psicologia, psicanálise, odontologia, isso é muito bacana, né? Assim, mais uma vez falando da odontologia, essa semana eu estive num evento do Conselho Regional de Odontologia
e lá eu tive a oportunidade de conversar com um cirurgião dentista que também conseguiu um feito inédito, porque pela primeira vez a gente tem um secretário de saúde e cirurgião dentista. Isso nunca aconteceu, secretário estadual, né? Isso é bacana para a profissão, eu acho muito legal, né? E também parabenizar a Policlínica, que é uma unidade que eu sempre falo que eu acho assim, diferenciada e muito acolhedora. Eu gosto muito aqui da Policlínica, eu acho um ambiente muito bacana, esses jardins aí, que eu sei que já tem um projeto até de melhoria desse espaço, é algo assim diferente aqui, né? E Policlínica que vai ser ampliada, né? Já foi comprado um terreno ali do lado, tem um projeto de ampliação para a Policlínica, muito importante, uma luta do seu diretor, do professor Rufino, e finalmente a gente vai assinar a escritura. Já era para ter assinado semana passada, mas já está pago e será da Policlínica. E vamos agora seguir em frente para poder fazer as obras para a construção do novo prédio, né? Então é isso, parabéns a todos aí e vamos em frente. Parabéns. Agora ouviremos a fala da vice-diretora da Policlínica Piquet Carneiro, Elizabeth Bittencourt. Primeiro, gostaria de cumprimentar o magnífico reitor, o professor Marcés Carneiro, a professora Maria Isabel, a professora Cristiane e o professor Marcelo. Tá? O Núcleo de Radiologia Odontológica é um serviço diferenciado de atendimento aos pacientes com necessidades especiais, né? É um serviço bastante diferenciado, de excelência, e a criação desse novo núcleo vem somente complementar a atividade da equipe do núcleo e apoiar os usuários e também o desenvolvimento de atividades acadêmicas e científicas e a produção científica da casa. Tá? Bom, agradeço a presença de todos aqui e muito obrigada. Ouviremos agora a representante da Faculdade de Odontologia da UERJ, a professora Maria Isabel de Castro de Souza. Bom dia a todos, todas, com muita alegria que eu estou aqui representando o diretor, o professor Ricardo Guimarães Fischer, e aí vou contar um pouquinho a história dessa odontologia dentro da Policlínica Piquet Carneiro. Enquanto coordenadora de graduação ainda, nós tínhamos uma mudança às diretrizes curriculares nacionais das áreas da saúde e tínhamos o projeto da saúde para auxiliar as universidades públicas a fazer e as universidades também privadas a fazer esse novo movimento. E naquela época, lá em 2005, a Policlínica, ela definitivamente foi encampada pela universidade, ela precisava dos seus registros e a universidade ela precisava entrar dentro da Policlínica de fato, com a sua graduação. E dentro da Faculdade de Odontologia, a disciplina que fez isso principalmente foi a saúde bucal coletiva, disciplina essa da qual eu faço parte, a professora Luciana também. E nesse andar, a época a diretora era a professora Hilda e o vice-diretor o professor Mário, nós estávamos conversando e eu falei, não, a minha disciplina tem que ir para lá, professora Luciana, vamos. Luciana e Marcelo vieram, será que a gente consegue? Eu falei, não, será? Não, eu tenho certeza absoluta que vocês fizeram um belíssimo trabalho lá. E desde então, é um ano a cada ano, um atrás do outro, de conquistas em prol da sociedade, em prol da universidade. Pesquisa, ensino e extensão integrados com assistência de uma forma belíssima e que só pode culminar com um outro projeto maravilhoso como esse. Então eu queria dizer aos meus amigos, viu como vocês conseguiram, aos professores da casa, parabéns por mais essa conquista, por mais esse presente que vocês nos dão hoje dentro da Policlínica Piquet Carneiro.
e nos honra muito a Faculdade de Odontologia tê-los no nosso quadro. Muito obrigada. Beijos. Agora vamos ouvir a coordenadora do Núcleo de Estudo e Apoio Psicanalítico da Nutrição e Psicanálise da UERJ, a professora Cristiane Seixas. Você quer isso aqui? Então, primeiro eu queria dar bom dia a todos e a todas, a mesa também, que está aqui compondo esse momento importante, né, de inauguração do núcleo. Acho que primeiro, acho que é importante a gente destacar, né, assim, essa ousadia de proporcionar, né, essa interlocução desses campos que aparentemente são tão diferentes, né, de campos de saber e campos de atuação. Então, acho que é uma ousadia e é um grande prazer poder estar fazendo parte desse momento, né. Eu sou psicanalista, sou psicóloga e sou professora da nutrição, do Instituto de Nutrição da UERJ, então eu já tenho experimentado esse percurso que vai, né, dialogando com espaços diferentes dentro da universidade. Então, quando hoje eu sou atualmente coordenadora adjunta da pós-graduação de psicanálise da UERJ, né, e quando a gente recebeu esse convite, né, através do Marcelo, de compor esse núcleo de estudos e assistência, né, apoio psicanalítico, a gente entendeu que era realmente um momento importante na universidade, né, como o Mário colocou, a gente tem assistido aí, já antes da pandemia, um agravamento dos quadros de saúde mental, os nossos alunos estão falando disso, os nossos professores estão falando disso, e acho que abrir um espaço de atendimento para uma população tão específica, que tem uma necessidade, né, de um cuidado muito especializado, muito nessa perspectiva da integralidade, eu acho assim, um investimento essencial. Acho que a gente realmente tem um trabalho desafiador pela frente, né, da gente construir esse trabalho. Acho que né, a gente tem conversado um pouco sobre isso, a gente tem poucas referências teóricas que nos orientem, né, em como avançar, mas eu tenho certeza que assim, essa parceria, tanto em termos da assistência quanto em termos da pesquisa, vai ser muito produtiva, muito importante, né? Do ponto de vista da psicanálise, o fato da gente estar inaugurando essa parceria através de um serviço de atendimento, ele é fundamental, justamente porque essa especificidade da construção teórica na psicanálise, ela tem uma diferença, né, na medida que a gente pensa que a psicanálise ela não é uma teoria que vai ser aplicada numa clínica, né? Pelo contrário, ela é uma teoria que ela vai se construindo a partir dos impasses, principalmente, que a clínica coloca, né? Então, nesse sentido, eu entendo que a gente vai ter bastante coisa para construir e acho que nesse sentido também poder sustentar essa função da universidade, que é de, né, dar algum retorno para a sociedade disso que a gente constrói em termos de conhecimento. Então, queria, assim, de novo, parabenizar, né, a universidade pelo investimento, a Policlínica, a Faculdade de Odontologia, né, por sustentar também dentro da graduação essa perspectiva interdisciplinar, né, que a gente vê o quanto é difícil também nos cursos da área de saúde, né, investir nessa parceria com a psicanálise. Então, assim, mais uma vez eu fico muito feliz de ver a gente podendo criar esses espaços mesmo de construção. Então, é isso que eu queria trazer para vocês e vamos em frente, né? Ouviremos agora a fala do coordenador do Núcleo de Radiologia Odontológica e Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais, o professor Marcelo Daniel Brito Faria. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença do nosso reitor, né, o professor Mário Sérgio, que é amigo também da disciplina, enfim. Então, sempre o admirei muito, né, pela seriedade, pela competência, a Bel, a Elizabeth, a Cristiane, que agora a gente inicia uma parceria. E eu vou contar um pouquinho, né, um pouco mais de detalhe, né, o porquê que a gente está aqui hoje, né. A Bel já falou, a professora Isabel, né, já falou muito bem. E a gente, enfim, agradece muito desde esse momento, né, que ela nos encaminha para ter um projeto com a perspectiva de melhorar a policlínica e a Luciana, a gente vem conquistando isso, né. Então a gente conseguiu
conseguiu, né, fazer a construção do núcleo e, na verdade, hoje a gente considera, né, o núcleo até como um programa, né, como a professora Marisabel falou, um programa que junta essa tríade fundamental da universidade, que é a pesquisa, o ensino, que é a assistência, né, é isso que a gente está aqui, né, em radiologia oral e pacientes com necessidades especiais. Então, nós fizemos essa construção desde 2010, 2009, com 2 projetos papéis, um projeto FINEP, né, e a gente construiu a estrutura. E aí, naquele momento, a gente tinha uma estrutura pronta, mas sem oxigenação financeira para que a gente pudesse fazer a engrenagem funcionar. E aí a gente teve a felicidade em 2015, né, de fazer um contrato de descentralização com a Secretaria de Saúde do Estado, né, então já é um projeto, esse é um programa que desde 2015 está aqui, né, então a gente já passa por diversos momentos políticos dos governos estaduais e municipais e a gente está dentro do programa, né. Eu acho que é um dos primeiros programas de descentralização junto com o CETAC, junto com a saúde do homem. Então, a gente tem, obviamente, 32 pessoas que dependem também, né, dessa nossa perspectiva, que a gente gerou emprego, a gente está funcionando, né? Enfim. E para vocês terem uma ideia, né, hoje, tem um exemplo, né, nesse contrato de descentralização, existe uma complementaridade, né, entre o nosso magnífico reitor, assim, do secretário, e das nossas metas a cumprir, né? Então, a gente vem cumprindo de acordo com esses contratos, as metas, a gente apresenta essas metas, né, cumpridas. Vocês terem uma ideia, de janeiro a agosto desse ano, a gente fez, estou dando um exemplo só de tomografias computadorizadas de neurologia, 90 tomografias mês, no total 711 tomografias. Atendimento a pacientes com necessidades especiais foram 1.013, de janeiro a agosto agora. Uma média de 130 meses, 127 meses. Né? Então é isso que a professora Marisabel falou, a gente está aqui à mesa apresentando justamente esse nosso investimento para que a gente atenda a sociedade da melhor forma. Né? Enfim, e por que a gente também está aqui? Em 2010, a professora Marisabel é responsável por isso tudo, o professor Mário, né? Eles, numa reunião, acho que até papo, né? Houve ali a sondagem de a gente assumir a cadeira da odontologia, de psicologia aplicada à odontologia. E aí, eles convidaram a professora Luciana para coordenar e a gente, né, enfim, ela também me convidou. Eu falei, nossa, Luciana, isso é área de diagnóstico da imagem, né? Eu vou, né? Eu gosto de passar para o aluno aquilo que eu tenho uma vivência, uma experiência. Mas, enfim, vamos lá, né? E aí a gente assumiu. Óbvio, né, eu busquei conhecimentos para que pudesse estar nessa disciplina, enfim, então fiz uma formação na área também, psicanálise, mas enfim, e me encantei com essa possibilidade e recebia muito na época uma demanda, né, da própria faculdade de odontologia, a vice-diretora atual, a professora Ângela, de que a gente tinha que ter um ambiente para receber esses alunos em sofrimento, né, então, e juntamente com isso, a nossa staff, a doutora Bruna Michalski, ela me traz muito essa demanda, né, de que às vezes esses familiares desses pacientes com necessidades especiais apresentam uma grande, que a gente chama psicanaliticamente falando, uma grande ferida narcísica. Então, existe uma oscilação entre o total desamparo daquela criança ou a total invasividade, ou seja, para que você possa compensar, talvez, né, entre aspas, né, que a mãe pensa que ela falha, né, ter uma criança atípica, né, que a gente chama hoje, né? Então, eu juntei esses conhecimentos e falei, eu acho que então é uma ótima oportunidade de a gente criar um núcleo de apoio e estudo em psicanálise, né? E aí eu busquei as áreas competentes da universidade, não tenho essa competência, né, a esse ponto. Então aprovamos no Conselho Departamental da Faculdade de Odontologia esse projeto junto, aprovamos na Faculdade do Instituto de Psicologia e também os conselheiros da psicanálise da UERJ, chamando o professor Alexandre Seixas, a gente construir isso que a gente está vendo hoje, né? É um espaço singelo que vocês vão visitar ali dentro do núcleo, mas é um começo, acho que é um começo para tudo isso. E também recebemos uma demanda, né, uma conversa, uma demanda voluntária da Secretaria de Saúde do Estado, da gente poder, eu esteve na reunião com o professor Flávio, que o professor Jorge estava lá, né, e que
a intenção de uma segunda reunião para a expansão desses contratos de descentralização. E a gente já recebeu uma demanda da Secretaria de Saúde para que a gente possa fazer uma expansão desse contrato de descentralização para também atender os pacientes autistas. E aí a gente tem essa quantidade de pacientes autistas que a gente recebe e acho que não só a psicologia, como a psicanálise e a psiquiatria, só há sinergia entre essas áreas e que a gente possa receber essas crianças e dar uma condição mais satisfatória para elas. Né? A psicanálise tem uma vertente, a psicologia cognitiva tem uma vertente, mas todos ali encontram o melhor daquela criança. Então acho que o intuito hoje é a gente poder inaugurar essa, como a Seixas falou, né? Essa semente mesmo, essa semente de... E aí o que vai dar, né, é na construção. Eu acho que só trazer um autor que eu gosto muito, o psicanalítico Winnicott, né? É um médico psiquiatra que examinou mais de 2.000 crianças, observava mais de 2.000 bebês, crianças, e ele fala, a gente só é ser na experiência de vida. Então acho que o núcleo vem para isso, né? A gente poder trazer essas crianças, poder viver os alunos em sofrimento enfim, e trazer isso para vocês. E aí eu separei de manhã, eu estava, enfim, achei, né, por acaso, né, achei o fundador, né, um texto de Freud, de 1919, na História de uma Neurose Infantil e Além do Princípio do Prazer, né, que é o fundador, né, da psicanálise. E é um texto que ele pergunta, né, ele fala assim, deve-se ensinar a psicanálise nas universidades? Ele está em 1919, se questionando, né? E ele publica isso numa revista húngara. E aí eu peguei uma parte aqui para pegar algumas para a gente finalizar e passar a palavra ao professor Mário para ele encerrar. Ele diz, né, que, em suma, podemos dizer que uma universidade só teria a ganhar com a inclusão do ensino da psicanálise em seu currículo. Lógico, ele também é o fundador, né? Está puxando para ele, né? É verdade que este ensino somente poderia ser ministrado de forma dogmática. Eu acho interessante isso. Em aulas teóricas. Falando isso. E aí ele põe vírgula, pois quase não haveria oportunidade para experimento ou demonstrações práticas. Para a pesquisa que o professor de psicanálise deverá realizar, bastaria ter acesso a um ambulatório com o paciente. Eu achei fantástico isso. E aí, paciente, ele fala, entre aspas, neurótico, né? Porque, na verdade, a teoria dele é mais, ele foca mais nos pacientes neuróticos. E depois vem Jacques Lacan falando da psicose, enfim, abre a psicose do mundo. Enfim, e quanto à psiquiatria psicanalítica, ele chama assim, enfim, um serviço de internação disponível. Então, achei, aí fecha aqui, porque, na verdade, a gente está respondendo a Freud no sentido que a gente também terá um espaço de assistência. E aí eu acho fantástico. E aí eu acho que a gente vai ter muita producência, muita produção científica e atendimento. Acho que eu fecho a minha fala. Eu achei esse artigo nada por acaso. Estava fazendo lá meus textos, meus livros e achei, fui procurar isso e lembrei desse texto. Né? Então, acho que queria parabenizar muito assim, a direção da Policlínica, o reitor, o sumário, a nossa pró-reitoria, né, de saúde, que sempre tem nos apoiado, né, a professora Maria Isabel também, na sua caminhada. Né. Ia passar a palavra agora, né, você está falando para o professor Mário, para encerrar, e agradecer a presença de todos. E agora, para o encerramento dessa cerimônia, ouviremos o magnífico reitor da Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, o professor Mário Sérgio Carneiro. Só para primeiro que a Isabel me salvou aqui, mas eu me enganei, cometi um pequeno equívoco. É secretário municipal de saúde, não estadual. Inclusive é um grande parceiro da UERJ, já há alguns anos, né? Devemos anunciar aí, depois das eleições, a primeira UPA universitária do Rio de Janeiro, e parece que é a primeira UPA de universidade pública do Brasil, que será a UPA Santos Penha, que passará para a UERJ. Então, nós passaremos a ter no setor de atendimento emergencial que a gente não tem na universidade, e com a participação de todas as unidades, inclusive a nutrição, a concepção, odontologia, enfermagem. É um projeto muito bonito, ela será toda reformada, ampliada, e vai ser mais uma oportunidade da gente, dessa universidade, prestar mais um serviço para a população
que é fundamental, né? E eu queria até falar uma situação que eu passei alguns meses atrás, que mostra, assim, primeiro, a importância da UERJ para o Brasil. Hoje em dia eu falo a importância da UERJ para o Brasil. E, ao mesmo tempo, muitas das vezes, a desinformação sobre o que acontece na UERJ. Eu fui convidado para ir num congresso dos reitores das universidades do Brasil, CRUB, e em Brasília, a primeira reunião após pandemia. Antes da pandemia, a universidade estava vivendo uma situação muito complicada, que se estendeu desde 2017, né? Chegamos até a ficar 5 meses sem salário, muita gente acreditando que a UERJ ia fechar, e as coisas acabaram melhorando. Aí, quando eu cheguei nesse evento, que até eu fiquei em dúvida de ir porque assim, a sinalização que eu tive é que é um evento só de universidade privada. A pública normalmente não vai. Mas eu acabei resolvendo ir e cheguei lá, na verdade, só tinha uma pessoa de universidade pública, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, que também era o presidente da ABUEM, que é outra associação de reitores de universidades públicas. Mas o que me surpreendeu foi que na abertura era um lugar muito bonito, a sede da associação, tinha umas pessoas sentadas numa cadeira e tinha um palestrante. E o palestrante era um procurador negro e ex-aluno da UERJ pelo sistema de cotas, da primeira cota da Faculdade de Direito. Eu, quando vi aquilo, eu fiquei assim meio apreensivo. Eu falei, o que tem um cotista falando aqui no meio de faculdades privadas? Eu até imaginei que esse cara vai detonar as cotas. Foi o que veio na minha cabeça. Mas não, nada disso. Ele foi, elogiou, falou que se não fosse as cotas ele não tinha conseguido chegar lá. Ele é um cara liberal, ele nem é um cara de esquerda, é um cara liberal. E aquilo me surpreendeu positivamente. E acabou que eu e Lincoln viramos uma certa forma de estrelas da reunião, porque era o UERJ. Aí veio muita gente falar com a gente, elogiar as cotas, e a gente observou isso no reconhecimento de pessoas do Brasil inteiro. Mas teve uma situação interessante, que um reitor de uma grande universidade particular de São Paulo me cumprimentou e depois falou assim, professor, estou acompanhando a situação da UERJ, que coisa que vocês viveram, nossa, vocês devem estar numa situação muito ruim. Eu virei para ele e falei, não, o senhor está enganado, mal informado. A UERJ não está mais nessa situação. Ela já virou esse jogo. E eu falei para ele, inclusive, eu espero até o final do ano estar comprando o 5º campus de universidade privada que fechou no Rio de Janeiro. O cara deu um olho assim, né? Mas é verdade, cara, a gente conseguiu virar um jogo num momento mais inacreditável, mais impensável possível, em cima de uma pandemia, né? E muita coisa contribuiu para isso, né? Inclusive os projetos de descentralização, que sempre ajudaram muito a universidade, que trazem um valor social imenso e que não tem nada a ver com o que aconteceu no CEPERJ. Então eu queria passar essa mensagem para vocês. A UERJ hoje está bem, está crescendo, está em destaque no país e nós vamos crescer muito mais, né? E a PTC com certeza vai crescer também, conforme toda a UERJ. Tá bom? Muito obrigado.